Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar o nosso estudo no capítulo 18 de Mateus, considerando aquele segundo trecho da parte inicial do capítulo, que vai do versículo 1 ao versículo 9, considerando então o segundo trecho hoje, a partir do verso 6. Então acompanhe comigo na sua Bíblia a leitura do texto a partir do verso 6 até o verso 9. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Jesus continua a discorrer sobre o tema da humildade e quer ver em seus discípulos uma atitude, um sentimento, mas mais que um sentimento, uma atitude que reflita essa humildade, que ele quer que seja uma característica dominante aí na vida dos seus discípulos. Jesus então está falando do discipulado e está trazendo para os seus discípulos e para aqueles que o estavam ouvindo o tema, ele está falando sobre o tema da humildade. E ele aqui coloca em perspectiva o que ele vai chamar de pequeninos. Esses pequeninos são os crentes, são aqueles que têm uma fé, que têm a fé em Jesus, que estão no reino. Talvez Jesus estivesse aqui trazendo ainda a imagem da criança e estivesse aproveitando essa ocasião para continuar o seu ensino. Verso 6 então nos traz o seguinte: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Certamente Jesus estava aqui fazendo um contraste entre o reino dos céus, o seu reino, e aqueles discípulos que Jesus estava ensinando, treinando, e a religiosidade e os líderes religiosos, a própria religião de Israel daquela época. Jesus aproveita então para falar daqueles que têm uma atitude errônea, uma atitude errada, aqueles por meio dos quais vinham o que Jesus chama aqui de escândalos. Na verdade, Jesus estava falando de alguém que, por sua atitude, pode fazer com que outros pequem. Infelizmente, como nós já vimos anteriormente, no meio do trigo existe joio. No meio dos crentes, infelizmente, existem pessoas, e podem existir nas nossas igrejas, pessoas que aparentemente pertencem a Jesus, pertencem ao reino dos céus, mas na verdade estão ali como joio no meio do trigo. Jesus faz um alerta sobre essas pessoas e faz, na verdade, um alerta a essas pessoas, porque ele está dizendo aqui de uma maneira muito gráfica e ilustrativa que seria melhor para essas pessoas que se pendurasse uma pedra grande de moinho e fosse afogado na profundeza do mar.
Naquele tempo, as pedras de moinho eram ligadas, elas eram conectadas a animais de tração, um burro ou até mesmo um cavalo, que girava aquelas pedras para fazer esmagar a semente do trigo para então tornar o grão de trigo em pó. Essas pedras eram pedras pesadíssimas e a imagem que a gente tem aqui é muito clara. Essa pessoa, se fosse jogada ao fundo do mar com uma pedra dessa amarrada ao pescoço, essa pessoa jamais escaparia. Mas Jesus está ensinando, claro, de maneira que hiperbólica, né? É um exagero, é uma ilustração para causar um grande impacto, mas ele na verdade estava dizendo, olha, era melhor que essa pessoa morresse mesmo do que fazer tropeçar um dos filhinhos, um dos crentes. E Jesus completa no verso 7, ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Jesus traz um alerta para aquelas pessoas que infelizmente têm essa atitude de fazer os outros pecarem. Pessoas que são levadas por um espírito de inveja, que têm porfia no coração, que têm inveja dos outros, pessoas que têm sentimentos ruins e que infelizmente algumas vezes estão inseridas no nosso contexto, nas nossas igrejas. E essas pessoas infelizmente vão causar problemas, elas vão causar dissensão. Aqui na palavra que Mateus usa, essas pessoas vão causar escândalos, mas Jesus está deixando claro, ai delas, ai de vocês. E aí Jesus traz então um ensino importante que serve de alerta para nós e para essas pessoas que infelizmente causam problemas, causam dissensões, causam confusão. Verso 8 diz assim, portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora. É melhor entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos e 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2 seres lançado no inferno de fogo. Jesus está aqui relembrando o juízo que é certo para essas pessoas. E está ao mesmo tempo fazendo um alerta para todos nós, que estejamos atentos ao nosso coração, que estejamos atentos às atitudes que temos, que podem refletir, na verdade, um coração, que esteja cheio de inveja, que esteja cheio de pecado e que precisa se arrepender, que precisa deixar o mal. Esse exemplo que Jesus usa, na verdade 2 exemplos, dos olhos, primeiro do pé ou da mão, que deve ser arrancado, ou do olho também, que deve ser arrancado, são exemplos exagerados, é claro, mas que trazem um alerta importante. Nós, como cristãos, nós, como discípulos de Jesus, devemos tomar todas as medidas, fazer um esforço grande para tirar o mal do nosso meio, tirar o mal de nós. Se isso é uma realidade, ou se isso é algo que está presente na nossa vida, o mal, o pecado, nós devemos tomar todas as medidas, devemos envidar todos os esforços para tirar o mal de nós. Devemos, com todas as nossas forças, evitar o mal. Essa é a implicação desse ensino que Jesus está trazendo para nós aqui. Porque senão vamos incorrer em juízo. Pessoas que agem dessa maneira, de forma deliberada, e causam o mal dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, no meio daqueles que são os filhinhos, ou seja, os salvos. Pessoas que infelizmente são instrumentos de discórdia, pessoas que são instrumentos de porfias, de brigas,
eles podem ser eles mesmos pessoas que serão condenadas. E o risco aqui é um risco de condenação eterna, porque infelizmente no nosso meio pode justamente haver pessoas que não pertencem a Jesus. Pessoas que infelizmente podem até achar que são discípulos de Jesus, mas Jesus está deixando claro aqui: o verdadeiro discípulo foge do mal. O verdadeiro discípulo não dá causa para escândalo. O verdadeiro discípulo não tem uma atitude errada que faz os outros pecarem. O verdadeiro discípulo, ele observa o seu caminho, a sua vida, de tal maneira que ele não faz os outros pecarem. Muito pelo contrário, ele conduz os outros, ele é exemplo, ele conduz os outros à vida. E por seu exemplo, leva outros a glorificarem a Deus e a buscarem ao Senhor Jesus. Isso nos leva a refletir na nossa própria vida. Isso leva você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, a refletir na sua própria vida. Como tem sido o seu proceder? Como tem sido a sua vida? Será que você é uma pessoa que, por seu procedimento, tem conduzido outros a Jesus, tem levado outras pessoas a Jesus? Dentro da igreja você é aquele exemplo de pessoa que conduz as outras a Jesus, que fala palavras de bênção, pessoa que tem uma atitude de humildade dentro da igreja? Ou será que você, na verdade, com sua atitude tem causado dificuldades, tem causado problemas e talvez, quem sabe, pode estar levando outros a fazer o mesmo, tem levado outros a pecar? Pense nisso, reflita sobre isso, porque é tempo, sem dúvida, de voltar atrás, de pedir perdão a Deus e de buscar uma atitude de humildade, como essa que Jesus está aqui exemplificando. No próximo encontro nós vamos ver que Jesus fala do grande amor de Deus e fala do fato de que Deus busca de forma humilde outras pessoas para se aproximarem dele. Esse é o grande exemplo que Jesus deixa do próprio Deus. Mas isso nós veremos juntos no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.